Vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Carlos Orfan. Esse é o nosso Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Lembre-se de clicar no sininho, se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações e de curtir aqui o nosso vídeo, que isso nos ajuda a dar um crescimento aí na rede, tá certo? Hoje nós estamos recebendo a nossa companheira Regina Selle. A Regina Selle é uma companheira, atualmente está em Campinas, né, trabalhando em Campinas. Ela que é professora e hoje está como supervisora educacional na rede pública de ensino do município de Campinas. E ela, então, vai falar conosco essa noite sobre o capítulo, o último capítulo da terceira parte do livro, né? Que é o capítulo Mundo de Regeneração. Na minha edição do livro, ele está na página 265. Boa noite, Regina. Como é que vai? Tudo bem com você? Boa noite, Carlos. Boa noite a todos os amigos aí, companheiros do Sejus. É uma alegria estar de novo aqui participando desse estudo. E, como você colocou no livro Espírito e o Tempo, né, hoje nós vamos falar do mundo de regeneração, que está lá na parte terceira do capítulo 5. No meu livro, que é a 12ª edição, eu acho que é a mesma do seu, né? Inicia na página 265 também. Pois é. Nós estamos falando desse livro aqui, do Espírito e o Tempo, de Herculano Pires. Tá certo? Então vamos lá, Regina, fique à vontade para discorrer. Nós temos aí 30 minutos para estar junto contigo, ouvindo a sua exposição sobre esse capítulo. Fique à vontade. Tá certo. Então, o Herculano dividiu esse estudo aí do mundo de regeneração, né, em 4 partes, né? A primeira é a humanidade cósmica, né? E a segunda parte é a destinação da Terra, depois a ordem moral e a quarta, o império da justiça, né? E no item 1 da humanidade cósmica, né, ele vem dando uma explicação para a gente, né, que essa humanidade cósmica seria, no entendimento, né, do que ele coloca, os diversos mundos, né, que formam o cosmos, e que esses mundos seriam habitados e que há intercâmbio entre esses mundos, né? Então, está dentro de uma ideia de sociocosmologia, né? E que a sociocosmologia ela entende o homem como reflexo desse cosmos, né? E o que ele vai colocando para a gente também é que nós, assim, como um todo, a humanidade como um todo, a gente ainda não se entende como humanidade cósmica, né? A gente tem avançado nisso, mas né, uma comunidade como um todo ainda não se entende como uma humanidade cósmica. Está difícil para se entender enquanto humanidade planetária, né? Às vezes tem gente que não sai do seu bairro, né? Não verdade. Dos vizinhos mais pobres da periferia, né? Quanto mais aí esse racismo todo, né? Essa xenofobia, né? Então, é verdade. Quanto mais a humanidade cósmica, né, Regina? Tá? Pois é. Então, ele vai fazendo vai trazendo uma lembrança para a gente, né, que desde meados do século XIX, que o Livro dos Espíritos já vem falando isso, né? Que Kardec, lá, né, quando fazia as questões para os espíritos, para poder escrever o Livro dos Espíritos, os espíritos já traziam notícia para a gente, né, de que da pluralidade dos mundos, né, que esses mundos seriam habitados, que a vida que a vida inteligente, né, porque a gente achava que a gente era o rei da cocada preta, né,
A gente só que tinha a vida e que tinha a vida inteligente. O segundo tombo da humanidade, né? Como é que é? O segundo tombo da humanidade. O primeiro, quando a gente achou que era o centro do universo, né? Aí ele estava lá e falou, não, nada disso, o Sol está no centro, você gira em torno. Isso. Um tombo danado. Agora, esse é o segundo tombo, né? Achar que a gente está sozinho no universo, nós não estamos sozinhos, né? Pelo contrário. Então, os espíritos nos mostram que a gente nem é o primeiro em inteligência, nem em bondade, nem em perfeição, né? Então, a nosso orgulho e a nossa vaidade tem que baixar um pouquinho e a gente tentar entender melhor essa ideia aí de humanidade cósmica, né? Para a gente poder avançar para o mundo de regeneração. Você ia colocar alguma coisa, Carlos? Não. Estou te ouvindo. Isso. Então, ele vai colocando, né, no Livro dos Espíritos, do item 55 ao 58, ele vai falando já anunciando a questão da pluralidade dos mundos, depois ele vai falando também dessa questão, ele antecipa, né, que esses mundos, a constituição deles é diferente, né, e eles explicam também que os mundos que são mais distantes do Sol, eles têm outras fontes de luz e de calor e que nós desconhecemos, né? E por fim, assim, que os mundos são habitados, a constituição deles, desses globos, é a mais variada possível e as formas de vida também, né, variam ao infinito. Como exemplo dessa outra fonte de energia que não seja o Sol, né? Uma estrela de grandeza assim, né? Proporcional ao nosso Sol, ele cita a aurora boreal, né? Isso. A aurora boreal, que a gente vai ver verdade, tem uma completamente diferente, uma fonte de energia completamente diferente. Ele cita, não tem uma aurora boreal, então pode ter outros mecanismos, outros mundos com fonte parecida e muito mais intensa, e muito mais pródiga em nos oferecer para os habitantes daquele globo a energia suficiente. É isso aí. E essa ideia que ele traz aí da humanidade cósmica e da pluralidade dos mundos habitados, né, ela também leva a ideia da solidariedade cósmica, né? E o que seria essa solidariedade cósmica, né? Ela se traduz pelo intercâmbio reencarnatório, né? Então, esses mundos seriam habitados e a gente encarna e reencarna, né? Nesses diferentes mundos de acordo com a evolução, com a nossa evolução, né? Que esses mundos também, cada um está num grau de evolução, né, num determinado grau de evolução, e ele vai recebendo as pessoas, os espíritos, né, vão encarnando também de acordo com a evolução, né? Então, eles vão abrindo a proporção em que esses espíritos vão evoluindo, né? Então, a evolução pessoal. E também ele coloca, que é interessante também da gente entender, que espíritos mais evoluídos, né, eles podem, às vezes, reencarnar em mundos inferiores por missão civilizatória, né, missões civilizatórias. E também espíritos mais inferiores que poderiam estagiar, né, em mundos mais avançados, aprender lá e voltar para ajudar, né, o seu mundo lá a evoluir. É bem interessante essa ideia, né? Mas eu fico pensando isso que você colocou aí, tem gente que não sai nem do próprio bairro, né? Isso parece que a gente ainda está bem distante, né, de compreender essa ideia aí, né? Essa universalidade, então, né, da humanidade. Então, os mundos também, eles vão
evoluindo gradativamente, né? Então ele lembra que a Terra também já foi um mundo primitivo, né? E recebeu aqui espíritos, né, que vieram de mundos que evoluíram, e esses espíritos não acompanharam a evolução e reencarnaram aqui na Terra, mas que, apesar de não ter acompanhado essa evolução dos mundos, dos seus mundos, eles estavam mais avançados que a gente e nos ajudaram a avançar, né, de mundo primitivo para mundo de expiações e provas, que é o que a gente está agora, né, mas que já está avançando para mundo de regeneração. E da mesma forma, né, vai acontecer com a gente. Quem não tiver ainda esse nível de regeneração, não conseguirá mais reencarnar aqui na Terra quando ela passar a ser mundo de regeneração, né? Mas o que é mais interessante aí nessa ideia é essa questão do progresso, né, e do progresso infinito para todas as criaturas, né, para os mundos e para todas as criaturas. A gente vai evoluindo, né, e essa compreensão, né, ele coloca que ela vem crescendo, né, os cientistas, né, que aos poucos vão fazendo suas pesquisas e descobrindo, estão mais abertos a essas ideias, e religiosos também, né, que negavam, que também hoje, vendo os avanços científicos, também estão ampliando, né, a visão nesse sentido, e com isso a gente vai se aproximando mais dessa humanidade cósmica, né, que ele coloca, e para ter essa compreensão, essa visão, né, de humanidade cósmica, e para a gente avançar rumo à regeneração, no caso, né? E ele coloca, né, também, que eu acho interessante, que com essa visão da humanidade cósmica, né, ele faz a gente pensar como que nós, espíritos, ainda estamos muito, né, longe de assimilar perfeitamente a doutrina, né, porque a doutrina já vem falando isso para a gente há muito tempo, e até hoje a gente ainda, né, ainda precisa de confirmação da ciência, a gente ainda está arrastando, né, nessas ideias, né? Então, quando a gente tiver uma assimilação melhor da própria doutrina, acho que a gente vai avançar, né, mais rápido, melhor, né? Vamos dizer assim. E aí ele passa para o segundo ponto, que é a destinação da Terra, né? Então, ele pega aí nessa questão que os mundos são solidários, né? A gente vai reencarnando nos mundos mais evoluídos, de acordo com a nossa evolução, e assim a gente vai caminhando, né? Até chegar ao mundo de regeneração, né? Mas e pega um pouco disso que a gente já falou, né, da evolução da Terra, que desses estágios que a gente já passou, do estágio que a gente está agora, e para onde a gente quer chegar, que é o mundo de regeneração, e que, à medida, ele coloca, né, a questão de mundo, ser mundo, o mundo de regeneração ainda não seria um mundo superior, né? Seria tipo um intervalo, né, entre o expiações e provas e o mundo superior, né? E a medida cósmica disso é a evolução, né? Então, lá nesse mundo de regeneração, a gente já vai ter melhorado um pouco, né? Não vai ter tanto sofrimento, mas aí a gente ainda está... ainda corre risco, vamos dizer assim, né, de cair, ainda voltar a mundo de expiações e provas, né?
a gente ainda vai ter ainda uma ligação forte com a matéria, vamos dizer assim, né? Para poder... Então, se a gente não se cuidar, vamos dizer assim, né? A gente ainda consegue voltar, a gente não vai... Você chegar no mundo de regeneração não é garantia de que você vai estar, né, já em... Uma coisa que me intriga, e houve um debate lá no grupo, às vezes eu não entro um pouco na discussão, mas eu vejo o debate, eu leio as postagens lá dos companheiros e companheiras, e está tendo essa discussão sobre data, sobre Kardec errou na previsão. O Elias levantou a questão da tese milenarista e tal, né? Mudança de milênio e tal. Então, tem um debate lá, e é interessante, e vem de acordo com a minha como é que eu falei? O que me intriga, né? Porque, assim, nós, segundo essa ideia, né, a gente estaria entrando no mundo de regeneração. Pode demorar, pode demorar aí algum milênio, né, para entrar no mundo de regeneração e tal. Mesmo assim, eu fico pensando, né? Não sei se você já parou para pensar, eu nem vi se Herculano toca nisso, acho que não, para tirar as minhas angústias. Mas, assim, nós fomos mundo primitivos, desde que a Terra foi criada, né, vamos assim dizer, né, mundo primitivo, de 4,6, né, bilhões de anos atrás, ou 4,5 bilhões de anos atrás, e o homem, a civilização surgiu na Terra, pelo menos a história vai contar, né, a partir aí de 10 mil anos para cá, não é? Ou 20 mil, para exagerar, né? Então, assim, levou 4,5 bilhões de anos para o mundo primitivo. Aí, vamos supor, se a gente está entrando no mundo de regeneração, a gente ficou aí um titico, né, de tempo no mundo de provas de expiação e já entrando na regeneração. Então, assim, é muito pequenininho esse espaço, perto da grandeza de 4,5 bilhões de anos como o mundo primitivo, né? Não é verdade? Imagina se são exatamente 20 mil anos, 10 mil anos, que seja 20. Seja 20 mil anos, que a gente estaria estagiando num algo que denominamos mundo de expiação e prova, né? O que são mil anos perto de 4,5 bilhões de anos. Então, assim, eu fico pensando, mas por que esse período tão curto assim, né? Já que o mundo primitivo foi tão extenso, né? E não encontro resposta, Regina. A gente está estudando aí. Quem sabe lá no grupo a gente encontra uma luz aí, né? É complexo, realmente, porque, na verdade, não é só a evolução do homem, é a evolução do mundo. E elas não caminham necessariamente juntas, né? Às vezes o mundo caminhou mais rápido do que a gente, né? Então ele vai para lá, para a regeneração, e nós vamos ficando para trás, né? É complexo. Vamos estudando para tentar entender. Então, voltando, né? Aqui ele coloca que essa situação atual da Terra, né, de expiações e prova, e que o mundo de regeneração seria a transição, né, entre esse mundo de expiação e os mundos mais superiores, né? Os felizes e ditosos, depois os mundos celestiais. Prósperos, exatamente. Né? E que a gente ainda está sujeito aí às leis que regem a humanidade agora, a matéria, as sensações, as paixões desordenadas, né? Então, a gente ainda está sujeito. Então, se der pouco tempo para a gente, então, né, vai ficar muito difícil. Né? Mas a gente também querer 4 bilhões, mais 4 bilhões para passar nesse aí, vai ficar... Não, talvez não 4 bilhões, mas, né, a diferença é muito grande. 4 bilhões e meio é uma bela diferença. Sim. Então, o que o Herculano coloca também, assim, que é interessante a gente observar que não é
uma transição miraculosa, né? Você não vira, de repente, mundo de regeneração. Ela é progressiva, né? É uma... É lento, né? E é lenta, exatamente. Né? E ele coloca, né, que o sentido ético dessa concepção, ele é revolucionário, e realmente é revolucionário, porque ele tem um princípio de liberdade, né, e de responsabilidade humanas, por conta, cada um de nós é responsável pelos seus próprios atos, né, tem o livre-arbítrio, né. Então, a gente tem lá toda a matéria-prima, né, para construir esse mundo, e para construir a nossa própria evolução, para construir a evolução do mundo, né? Mas a gente tem essa liberdade, mas a gente tem que responder pelas nossas ações, né? Se a gente ainda está, como a gente falou anteriormente, sujeito às paixões, sujeito a tudo, e se a gente ceder a isso tudo, a gente tem que responder por isso, né? Então, nós é que vamos fazer o nosso próprio destino pessoal e também o destino do mundo que a gente vive, a gente contribui, né? Então, é bastante complexo, né? Eu entendo que é bastante complexo, mas é bem interessante, né, a gente entender isso, que a questão do livre-arbítrio, né, que às vezes a gente escuta... É outro tema que eu tenho, assim, grandes dúvidas, né? Não, tem coisa que eu não consigo compreender bem. Eu já falei com a Regina, com a Ângela para outra aula, né? Falei sobre isso, coloquei minhas dúvidas, as minhas angústias para ela sobre isso, mas também não pretendo resolver no curto prazo, não, viu, Regina? As minhas angústias vão continuar. Né? É complexo, né? A gente tem o livre-arbítrio, mas a gente quer que Deus resolva tudo para a gente. É muito mais fácil. Né? Pois é, então. Então, o Herculano, ele coloca, né, que é essa revolução ética, né, que o Espírito coloca aí, né, do Espiritismo que ele fala, que vai estabelecer, né, essa moral do mundo de regeneração. Que aí, no caso, o mundo de regeneração ele estaria mais voltado para as questões morais. Né? E essa ética, essa revolução ética é que vai, né, estabelecer esse mundo. Né? Então, a gente vai ter que mudar toda a concepção que a gente tem. Ele fala na questão da caridade, né, que é o que vence o egoísmo, e que é o egoísmo que a gente tem que vencer, na verdade, para poder ser melhor, né, evoluir. E ele pega nessa questão do entendimento que a gente tem da caridade atualmente, né, e que é uma outra discussão, né, bem interessante, que a gente às vezes tem nas casas espíritas, né? Lembrei agora da provocação do Felipe, né? Ele tem umas provocações ali interessantes. A gente, às vezes, dentro da casa espírita, a gente tem o trabalho todo lá que muitas pessoas estão ali, né? Eu acredito até que grande parte das pessoas estão ali, não por altruísmo, né? Aí ali as pessoas, tem gente ali pensando já nos bônus horas que vão ganhar lá na frente, né? Então, eu preciso fazer alguma coisa, uma caridade para poder, né, garantir bônus horas para mim. Né? Então, isso a gente vai achar, né, o tempo inteiro. E é difícil a gente
fazer as pessoas entenderem, assim, que é lógico que tem um momento que as pessoas precisam do alimento, né, da cesta básica, que às vezes o centro doa e tal, a roupa que está sendo doada, mas que tem um outro lado da caridade que é importante, você entender o direito daquelas pessoas, né? Que é muito mais interessante a pessoa, por exemplo, ter seus direitos sociais, ela conseguir ter seu trabalho e conseguir comprar a comida dela, comprar a roupa dela, do que ela receber, né? Às vezes ter que se humilhar de receber esse tipo de caridade, né? Então, é difícil para as pessoas entenderem isso, né? E fica uma discussão. Outro dia eu estava ouvindo uma discussão interessante, aquela coisa assim, fala, os espíritas não querem que acabem os pobres, né? Porque senão o que eles vão fazer? Essa discussão a gente está sempre ouvindo isso, né? E vai dizer, não é que os espíritas não querem que acabe os pobres, como que é isso, né? Mas a forma como é vista a caridade ali dá realmente essa impressão, né? Imagina, se acabar os pobres, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos ganhar bônus hora? Né? Então, Regina, deixa eu te lembrar, nós estamos faltando 9 minutos, tá? Para terminar. Tá. Eu lembrava com 10, mas passou aqui, nós já estamos faltando 9. Tá ótimo. Então, assim, então ele fala que essa revolução ética é que vai fazer a tal ordem moral, né, do mundo de regeneração, né? E mudar aí essa dinâmica social da caridade, né? E que é importante a gente entender o aprendizado necessário do altruísmo, né? Só assim que a gente vai conseguir, né, ter o antídoto, vamos dizer assim, eficaz contra o egoísmo, né? E não é com paternalismo, não é com protecionismo que a gente vai conseguir, mas com o altruísmo, realmente. E ele fala, né, lembra de outras passagens do Evangelho, de Santo Agostinho, né, e tudo, falando sobre a caridade. Eu acho que esse é um tema que é interessante para a gente estar sempre voltando nele, estudando realmente, até a gente entender realmente o que seria essa caridade, né? Regina, eu gosto muito daquela definição das 4 fases do conhecimento, 4 fases do conhecimento, né? Ou 4 estágios, né? Algo assim, que ele fala, o primeiro é quando você não sabe que não sabe, né? Depois você sabe que não sabe. Depois você sabe que sabe. E depois você não sabe que sabe. Né? Ou seja, quando você já está toda com essa questão melhorada, você não sabe que você é melhor. Você já incorporou tanto que você não pensa que existe outra maneira de ser, senão ser bom, justo, benevolente. Você não conhece outra coisa, né? Então, esses estágios é bem interessante, né? Das sabedoria. Porque quando você chega no terceiro, sabe que sabe, ainda não é útil, porque você sabe que sabe, não. Porque quando você sabe que sabe, é porque você está orgulhoso, vaidoso. Você pensa que sabe tudo, mas não sabe. Então, é quando você não sabe que você sabe, não sabe que você sabe, que é o último estágio da sabedoria. Eu vou muito por essa história que eu acho bacana. Acho bacana, né? Porque acho que Jesus não sabe que ele é bom, né? Ele não conhece outra maneira de ser, né? Tem tantas pessoas aí, outras pessoas, não sabem que é bom, porque não conhece, não imagina outra maneira de ser mais do que não ser aquela.
Então, às vezes, eu elogio uma pessoa, pô, mas você é tão gente boa, tão... a pessoa falou, será? Não sei, pessoal. Não, eu sou normal, né? Já incorporou tantas das virtudes que a gente nem percebe mais, né? Aquilo ali é o normal para ele, né? Então, né? É interessante. Então... Não adianta você só saber, você só ler, estudar. Então, o que importa é você, aquilo introjetar em você, né? De uma certa forma que realmente vivenciar tudo aquilo que você aprendeu, né? E falando em aprendeu, né, ele fala que a gente consegue, a única forma da gente conseguir isso é através da educação, né? E a gente vendo aí a educação sendo destruída. Regina, uma coisinha, querida, eu acho que eu te falei errado. Aquela hora não faltavam 9, acho que faltavam 5. Agora faltam 3. Ai, Jesus, deixa eu correr. 3 minutos para a gente encerrar. Eu olhei errado aqui, né? Já são 21. Não, então ele fala que... Isso, ele fala que já e fechando. O caminho é a educação, né? E é a educação em todos os sentidos, né? Que abrange todos os setores da atividade humana, todas as idades e todas as condições, né? E que a educação espírita tem que ter tem que também seguir esse caminho, né? E que é esse caminho, através da educação, que a gente vai chegar no que ele, que é a última parte que ele coloca, que é o império da justiça, né? Que ele fala que essa ordem moral será o império da justiça, né? E que o critério da verdadeira justiça é, de fato, a gente querer para os outros o que a gente quer para si mesmo, né? No momento em que a gente vive tanta injustiça, né? A justiça tão em xeque como anda ultimamente, né? Exatamente. A companhia e outros STF aí fazendo o que querem, né? Lamentável. Exatamente. É isso aí. Então, ele coloca aí, então é essa verdadeira educação total, em todos os sentidos, é que a gente deve procurar, né, para poder chegar, né, acabar com o egoísmo, né, chegar nesse império da justiça, né, no mundo de regeneração, que vai ser o início da libertação dos espíritos que permanecem na Terra, né? E ele pega também, não dá tempo da gente falar um pouco daquela discussão da questão da igualdade, das desigualdades, né? Que ele fala que a gente tem que ter a igualdade na diversidade, e essa diversidade que ele fala é a nossa diferença de evolução de cada um, né? E é uma coisa que é interessante da gente retomar no livro e ler, porque é importante, né? Então, ele fala que essa desigualdade que a gente passa, ela é temporária, né? Ela é temporária, faz parte da evolução, e a gente tem que ir trabalhando para superar, né, essa questão das desigualdades, né? E para a gente chegar na igualdade fundamental das criaturas, né? Que seria já estaríamos aí, então, no império da justiça, né? Então é isso. A gente conseguiu falar em meia hora? Conseguimos. Passamos 1 minutinho. A gente está tentando enxugar para meia hora porque a gente imaginou, depois de um estudo que a gente fez aqui com eu, a Carla, outros companheiros aqui do canal, do coletivo, a gente imaginou que o pessoal não acompanha o vídeo muito longo, né? Que ele se prende ao vídeo menor. Mesmo com meia hora ainda é muito, a gente espera que os companheiros possam usufruir dessa conversa nossa. Eu quero agradecer muito a Regina Célio pela disponibilidade de estar conosco aqui nessa noite e nesse dia, nessa tarde, a hora que você for ver
esse vídeo, né? Porque está sendo gravado e você vai poder consultá-lo na nossa playlist no canal do Sejus. Então, eu espero que você possa aí usufruir mais desse vídeo, quer dizer, pegar toda o debate que a gente fez aqui, a mensagem da Regina, e continuar estudando, né? Continuar estudando, que é o que a gente imagina sempre, de sempre aqui, né, Regina? É isso aí. A gente faz os debates, as análises, os estudos, mas o estudo é frequente e as dúvidas ainda são muitas, né? Graças a Deus, como diz aquele rapaz, que eu esqueço o nome dele, aquele rapaz que foi morar na rua, que era de classe até bem de vida, né? Eu esqueci o nome dele. Ele fala de vez em quando, ele fala, ainda bem que eu tenho dúvidas, né? Muitas dúvidas. E são as dúvidas que movem, né? As dúvidas que movem. E como nos ensina Kardec, buscar sempre criticamente as questões, né? Duvidar sempre e tentar buscar as informações através do estudo e da pesquisa, né? Como ele fez. Tá bom? Um abraço a todos. Obrigado, Regina. Um beijão para você. Fica com Deus. Todos vocês também. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau. Até a próxima.